El dolor que sentimos ahora es muy profundo, es verdad. Pero no debe paralizarnos. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Por lo que ellos querían. Y no nos van a parar. ¿Qué es lo que ellos querían? Están aquí con nosotros. Luchando por lo mismo. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Arriba, varias de la tierra, empieza bélica legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. A Guerra Civil Espanhola, conflito armado iniciado a partir de um golpe militar fracassado, representa um dos períodos mais trágicos e intensos da história do século XX. Teve início em 1936 e durou até 1939, deixando mais de 150 mil mortos. Segundo o historiador Francisco Romero Salvado, os nacionalistas, os adeptos dos nacionalistas, acreditavam que sua luta era a favor da civilização cristã contra a barbárie comunista. Curiosamente, no dia 8 de abril de 2020, adeptos da Renovação Carismática Cristã do Brasil, corrente da Igreja Católica que surgiu em meados de 1960 nos Estados Unidos, rezaram com o presidente Jair Bolsonaro na Porta do Alvorada, não só pelo próprio presidente, mas também pelo fim do comunismo. Em período tão conturbado como esse que estamos atravessando, é muito válido, é de extrema importância estudar os motivos que levaram a Espanha a ter uma guerra tão sangrenta. Não só isso, mas analisar as dificuldades e a superação dos republicanos será enriquecedor para todos os progressistas que almejam um Brasil mais plural e justo. Precisaríamos também de uma série à parte para mergulharmos no incrível trabalho das Mulheres Libres, coletivo de mulheres que alfabetizou e capacitou mais de 20 mil mulheres em plena guerra. Além disso, apesar do trato igualitário entre homens e mulheres que os blocos de esquerda propunham, as mulheres que militavam no movimento observavam uma grande indiferença dos companheiros em frente com relação às pautas femininas. Havia então a necessidade de uma organização específica que as contemplasse em suas especificidades para desenvolver plenamente suas capacidades e sua luta política. Dessa forma, então, sem mais delongas, vamos ao primeiro capítulo da série Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola não corresponde aos modelos tradicionais de disputa militar. O conflito não se tratou de determinar, de alguma forma, fronteiras entre nações, ou de subjugar países vulneráveis, ou ainda algum tipo de guerra de revanche, tentando cicatrizar
o orgulho ferido após uma derrota. Não. A Guerra Civil Espanhola foi uma guerra entre vizinhos de um mesmo país, onde diversas questões vieram à tona. Religião, conflito de classes, luta pela reforma agrária, ideias de supremacia cultural e identidade nacional, interesses corporativos e utopias. Além, é claro, de manobras mesquinhas de interesse pessoal. Em praticamente 3 anos, houve uma guerra máxima, total, de extremos, onde alguns tiveram a oportunidade de mostrar, com seus atos, o melhor do ser humano. Outros, porém, conseguiram cavar o mais profundo abismo na condição humana. Mas uma primeira pergunta que podemos fazer, e talvez uma das mais importantes, seja: o que provocou essa guerra? Desde a década de 30, historiadores, políticos, pesquisadores diversos tentam responder essa questão. Respondê-la não é tarefa simples. Então, para não incorrermos em análises simplistas, vamos recuar um pouco na história para compreendermos melhor a Espanha de 1936 e o próprio estopim da guerra. Neste primeiro episódio, neste primeiro vídeo, o nosso propósito foi apresentar o projeto para vocês. Nos próximos, nós vamos trazer as referências utilizadas para que haja um debate entre as nossas análises e as interpretações e análises dos companheiros que nos assistem. Então é isso, curtam o canal, compartilhem se vocês gostaram da ideia, do projeto, e abraços virtuais e tchau, tchau. Interesses corporativos, luta pela reforma agrária, ideias de supremacia cultural e identidade visual,